Lá não é a palavra que veio, lá vai começar assim, ó: e veio a mão do Senhor sobre mim, e me levou numa visão a um vale sequíssimo. Cadê aqui? Aqui, ó, em Jeremias, é a palavra do Senhor que veio a mim. Coloca Ezequiel. Então tem momentos que no processo de restauração começa com uma palavra. A palavra é a ferramenta principal da restauração. Por isso eu e você precisamos nos expor a um ambiente da palavra. Mesmo quando tudo parece que não tem jeito, está quebrado, está destruído, porque é a palavra que vai te dar a direção do processo de restauração. Lembrando que é um processo. Restauração para quebrar é na hora, mas para restaurar, às vezes é um processo. Pelo menos em Jeremias e também Ezequiel 37, o versículo 1, dá para colocar? Ezequiel vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor. Porque quando você não responde a palavra, você vai ter que responder a mão. Ai, não queira cair na mão desse Deus Todo-Poderoso. O texto vai dizer: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou. Aí o processo de restauração, você vai entender que tem momentos que Ele nos move através da sua... Vamos lá, gente, me ajuda a pregar. Através da sua palavra. Mas tem momento que Ele vai nos mover através da sua própria mão. E Ele pega você com a mão e Ele leva para onde Ele quer. Ele leva, Ele move, Ele faz, Ele move a gente para lugares, não é para um jardim maravilhoso. Processo de restauração nem sempre é no jardim. Processo de restauração às vezes é num lugar que a gente não queria estar. Era um vale cheio de ossos secos, e Ele começa a mostrar algumas coisas para a gente que outrora nós não estávamos vendo. Então antes de Deus restaurar, Deus vai te mostrar o que antes você não estava vendo. Porque enquanto você não reconhecer que você precisa de restauração, não vai haver restauração. Enquanto você não entender que precisa ser restaurado, você não vai procurar um médico. Eu preciso entender, eu estou doente, só dessa maneira eu vou no médico. E tem gente que mesmo sabendo que está com dor, ainda não vai no médico. Vou dar o CPF aqui. Porque eu não gosto de médico, mas eu preciso entender. A primeira coisa do processo de restauração é eu reconhecer: o vaso estava na mão do oleiro e se quebrou. E se quebrar, eu preciso entender qual o meu estado. Eu preciso entender: meu casamento não está bom, quebrou. Eu preciso entender: meu ministério não está bom, quebrou. Eu preciso entender: minha vida financeira não está boa, estou quebrado. Eu estou pregando para os quebrados hoje também. Então, restaurar é recuperar, restaurar é reparar, restaurar, terceira coisa, é reinstalar. O que? O propósito original é voltar a fazer o que Deus te chamou para fazer. Por que é importante o reparar? Porque tem gente que precisa restauração no coração para depois voltar a fazer o que Deus chamou para fazer. Então a primeira coisa, eu preciso reconhecer. E Deus nos leva, tem momento que Ele tem que nos levar para mostrar. Mas em Jeremias 18, Ele diz: levanta. Levanta e desce. Levanta e desce. Levanta, te posiciona para você entender. Porque eu estou falando com você, mas eu vou te levar a um ambiente de restauração, onde você vai ver, mas lá eu falarei contigo. Mas ele já não está falando, ele está no versículo 1, Jeremias 18:1, ele está falando: olha, levanta, porque lá e desce a casa do oleiro, porque lá você ouvirá as minhas palavras. Mas agora ele está dizendo assim, ó: eu já estou falando contigo, mas existem níveis de revelação no que diz respeito à restauração, que você só vai entender quando você entra nesse ambiente da restauração, quando você se permite ser restaurado. Porque tem gente que é tão orgulhoso que está quebrado, mas não entra no ambiente da restauração.
não quer que ninguém fale ao coração, não quer que ninguém mexa nessa área, não quer abrir com ninguém, está sofrendo sozinho, porque o teu orgulho vai te mantendo numa prisão para que você fique quebrado. Essa é a estratégia de Satanás, é pegar o quebrado e deixar ele isolado, é o que ele faz. É que você não venha para a igreja, é que você se sinta ferido, é que você não se envolva, é que você saia de casa. Aquele que ele vai aos poucos. Quando quebra, ele sai do quarto, vai dormir separado em camas separadas. Lembra do gadareno? Quem lembra do gadareno? Aquele homem, ele estava separado da família, vivendo no cemitério. Olha só que coisa, a ponto que chega. Porque a estratégia do diabo, ele vai cegando as pessoas a ponto de escravizá-las de uma maneira. Ele andava nu, ele se despia, a vergonha dele estava, porque esse é o que o diabo quer fazer. E se a gente não entender isso, querido, a gente acha que nunca, não, comigo não, porque eu conheço um pouquinho da Bíblia. Comigo não, porque olha a minha posição. Comigo não, porque eu sou líder, porque eu sou isso. Não, porque eu já estou muito tempo na igreja e isso comigo não vai acontecer. Não, porque isso não, nada a ver, comigo não acontece. Irmão, vigia. Porque o diabo, nosso adversário, ele veio matar, roubar e destruir. E o processo de restauração é uma caminhada, mas para quebrar o que está inteiro, é rápido. É muito rápido. E como eu tenho visto gente se quebrando, que Deus precisa restaurar o coração, Deus precisa restaurar as motivações. E eu quero declarar esse ano, eu quero declarar sobre a sua vida, nós estamos estabelecendo o Kairos de Deus, é o tempo oportuno de Deus sobre a tua vida. E esse ano vai ser o ano da restauração. Por causa de quê? Por causa da bondade de Deus. A bondade de Deus vai levar você a esse ambiente. Só que eu preciso decidir. E levantou Jeremias e ele foi aonde? A casa do oleiro. E lá quando ele chegou, o que ele viu? Me ajuda a pregar, vocês conhecem o texto. Ele viu o oleiro sobre a roda trabalhando. Então quer dizer que não é quando ele chegou que o oleiro começou a trabalhar, ok? Ele chegou, o oleiro já, vamos lá gente, já estava trabalhando. Então o fato de você não estar vendo não significa que o oleiro não está trabalhando. Você não precisa ver para crer, você só precisa entender que o oleiro, ele é bondoso. O que é fé? Anote isso, fé é confiar no caráter de Deus, na sua soberania, no seu poder, que Ele pode restaurar o que homem não pode, Ele pode restaurar o que o médico não pode, Ele pode fazer o que pastor não pode, Ele pode fazer o que o psicólogo não pode. Uma palavra dele muda todas as coisas. Quem crê, dá glória a Deus aí. Eu já vi muita gente sendo restaurada, mas eu também vi muita gente que tinha um potencial para ser restaurado e não foi. Sabe por quê? Porque é orgulhoso, porque é independente, porque acha que sozinho consegue. Por causa da religião. Sabe o que é uma das coisas que impede gente de ser restaurada? A religiosidade. Eu já vi gente que não, eu sou bom demais, eu sou, glória a mim, louvado seja eu. Tem gente que se acha tão bom, gente, e ele está sempre lutando, mas está sempre mergulhado, nunca consegue levantar. Por quê? Porque tem mãos estendidas para ele, mas ele não reconhece que precisa de ajuda. O pior tolo é aquele que está afundado, mas não estende a mão para quem quer ajudar. Então a gente precisa entender a restauração. As promessas que tem Isaías 60 e 61, elas vão sair do papel esse ano sobre a sua vida, e você vai viver restauração de todas as coisas. Quem está crendo, diga comigo amém. Então, eu já estou chegando ao final, mas esse processo em Ezequiel, o profeta, a mão vem sobre ele e leva ele a andar sobre um vale de ossos secos. Para quê? Reconhecer o que estava destruído. Então no processo de restauração, eu preciso reconhecer o que está quebrado, eu preciso reconhecer o que está fora do lugar, eu preciso reconhecer. Cara, tem gente que não reconhece. A gente fala assim: ei, tua vida está uma bagunça, essa área, você precisa se posicionar, e a pessoa parece que não está vendo. Você já falou com gente assim?
Os pastores atendem gente toda hora, a gente fala, é assim, a Bíblia diz assim, mas a pessoa, não, está tudo bem, está tudo, o mundo está caindo. A pessoa, não, você conhece gente assim, que o mundo está caindo, a gente está falando para ele, mas não, está tudo bem, né, bispo, conhece gente assim? Tá tudo, não, tá tudo, tá pegando fogo, não, tá. E não é o tá tudo bem da fé, é a pessoa tá acomodada e não tá nem aí, é displicência. Está dizendo, ei, você precisa se posicionar para ser restaurado, para viver coisa nova, para viver uma nova estação. Então restaurar não é apenas consertar, é devolver a identidade, é o propósito original, que algo se perdeu, algo que foi quebrado. O Senhor está dizendo, eu quero restaurar todas as coisas lá na essência. É colocar novamente em bom estado, recuperar, reconstruir. No dicionário de Deus, a restauração vai além. É o milagre de pegar o que estava totalmente desfeito e fazer algo ainda melhor. Levanta a sua mão, eu quero declarar, depois do processo de restauração vai ser melhor ainda. Teu casamento vai ser melhor, vai ter lua de mel de novo, vai ter provisão, vai nascer até mais um filho de repente aí, meu Deus do... Eu vi gente assim que... Mas outros pegam a palavra. Fala a verdade, tem época da nossa vida que a nossa vida parece o vale de ossos secos. Um lugar onde a morte espiritual, um lugar onde a exaustão, falta de esperança, parece que secou a nossa estrutura. Era um exército que estava ali agora, sequíssimo. Você conhece a história, já pregaram muito aqui sobre o vale de ossos secos. Pastor Tiago acho que pregou, né, sobre o vale de ossos secos aqui, não? O vale de ossos secos era um exército, mas agora olha o potencial de guerra. Sabe por que o diabo não quer ver você restaurado? Porque você de pé, você é um exército poderoso. Porque você de pé, você é restaurado. O inferno treme com alguém, com um exército restaurado. E eu vim aqui declarar, você é uma potência na mão do Espírito Santo. Vai ver restauração, vai levantar o teu ministério. Por isso nunca julgue o vale de ossos secos. Por isso ele andou de redor. Ele andou de redor por quê? Eu já preguei aqui sobre isso. Porque não fica pisando em osso, não fica pisando. Hoje você está bem, porque a gente tem esse costume de ver alguém que não está bem e a gente se tornar juiz do vale. De a gente se achar, tá vendo aí, ó o vaso quebrado, ó o vaso quebrado. A gente gosta até de usar essa linguagem do vaso literalmente entre nós. Olha aí, o vaso está quebrado, caiu. Meu irmão, às vezes só se quebrou. Sabe por que eu não posso julgar? Porque um dia esse exército estava de pé e agora está ali, ó. Então, eu e você um dia podemos ser o próximo a precisar de ajuda. Sabe por que eu preciso servir na igreja? Sabe por que eu preciso ser uma mão estendida? Sabe por que eu tenho que me envolver, ser um voluntário, trabalhar no GC, servir? Sabe por quê? Porque no dia que eu precisar de uma mão estendida, também vai ter uma mão estendida para mim ali. A gente só vai entender a importância de um casamento quando a gente começar a restaurar outro. Quando a gente passa um momento de restauração, a gente sabe a importância de ajudar alguém. Quando você passa pela depressão, você começa a se colocar no lugar de alguém que tem também, e agora o teu coração tem compaixão por aquela pessoa que está passando por aquilo lá. Então a gente começa a ajudar no processo de restauração. Tem coisas que não é Deus. Para de culpar Deus no que aconteceu. Porque tem gente que na hora de fazer as escolhas não consulta a Deus, e depois que dá errado, a culpa é de Deus, aponta a Deus. Não, irmãos, cuidado, seja homem. Os homens que estão aqui, a gente não pode cair na besteira de fazer o que Adão falou. Quando ele foi cobrado por Deus, aí ele diz, foi a mulher que tu me deu. Aí depois disse, não, foi a serpente. E a gente tem esse costume, ou a gente culpa a mulher ou a gente culpa o diabo. E a gente precisa assumir a responsabilidade, porque Deus só vai restaurar. Não, Deus não trabalha com coisa perfeita. Deus trabalha com coisas quebrantadas. Não é sobre, vou repetir, Deus não trabalha com pessoas perfeitas, é sobre pessoas quebrantadas, arrependidas. Ele pega o quebrantado, ele faz de novo, ele levanta, ele restaura. Tem perdão para você, tem perdão para a tua casa. Eu não sei aonde você errou, eu não sei. Algumas pessoas se quebraram por causa de pecado, algumas pessoas porque desobedeceram a palavra de Deus, algumas pessoas se afastaram
afastaram da rota do propósito de Deus. Mas eu vim aqui dizer que o amor de Deus e a graça de Deus é maior do que os teus erros do teu passado. A graça, eu vou repetir, a graça de Deus e o amor de Deus por você é maior do que os teus erros do passado. De repente você até vem para a igreja, mas você se sente quebrado, você não se sente digno, você não se sente perdoado. Mas o Senhor hoje está dizendo: eu restauro o teu coração, eu vou restaurar as tuas emoções. De repente você está abalado emocionalmente, quem sabe você está passando por um deserto nas tuas emoções, você está lutando interiormente, mas você está dizendo: eu não aguento mais, eu vou me render. O Senhor não está dizendo: não vai se render não, porque eu sou a tua força. Tem momento que parece que somos um vale de ossos secos, mas tem momento que parece que o vaso se quebrou na roda, onde as nossas falhas, as pressões externas ou as nossas próprias escolhas destruíram a nossa forma. Tem gente aqui que parece que já perdeu a forma, perdeu a alegria, perdeu tanta coisa. Mas eu anotei algo aqui para falar: a restauração não é uma forma externa, é uma ressurreição interna. Quando o vaso, olha aqui, o oleiro, olha para cá. Quando o oleiro ele vai fazer o barro, o vaso, ele bota a mão por dentro assim, ó, para fazer, para trabalhar. Sabe por quê? Porque a obra de restauração, vamos lá, a obra de restauração é o quê? De dentro para fora. Então não é sobre estética. A religião vai dizer que é sobre aparência. A religião só quer remendar as coisas. Mas eu vim aqui dizer: Cristo não é uma religião. Ele quer restaurar você de dentro para fora, teu coração, tuas emoções, tuas vontades, tua fé, teu relacionamento com o Espírito Santo. Quantos desejam essa restauração? Diga graças a Deus. Quero só terminar dando paralelos dessa restauração e eu vou orar agora com você. O paralelo: Ezequiel vê ossos sequíssimos sem nenhuma expectativa. Jeremias, ele vê um vaso que se marcou, ou seja, se estragou na mão do oleiro. Ou seja, bispo, o que significa? Deus não precisa de matéria-prima perfeita para fazer a obra que Ele quer. Você só precisa estar na mão dEle, quebrado, mas na mão dEle. Por isso, de repente você está dizendo: estou dentro da igreja, eu estou até na presença de Deus, mas olha o estado que eu estou. Porque alguém acha que estar na presença de Deus eu posso não me quebrar. Não, pode ter acidente, pode ter dia mal, mas o importante é que o vaso quebrou foi na mão, não foi em cima da mesa. O diabo ele joga para a lixeira, mas Deus diz assim: não, eu restauro todas as coisas. Eu sou o Deus que faço do fim virar o começo. Eu sou o Deus que faço daquilo que está quebrado um vaso de honra. E quando ele pega esse vaso de honra, não é para botar na prateleira. Quando ele pega esse vaso de honra, é para encher do poder dele. Ele disse: tem um tesouro. Que tesouro é esse? É um tesouro no vaso de barro. Eu sou vaso de barro, mas o tesouro que está dentro de mim é a excelência da glória de Deus. E eu vim aqui pregar que o Espírito Santo vai restaurar esse vaso. Vai haver restauração em todas as áreas na tua vida. Por quê? Porque você vai voltar ao propósito original, que é ganhar almas. É o propósito que ele disse: eu vou restaurar teu ministério. Ei, quem sabe você precisou passar por isso que você passou, tantas perdas, tantas dores, tanta coisa que aconteceu. Não era para te matar, não é uma sinalização. O cenário ruim não é o teu fim, não é Deus dizendo que acabou, muito pelo contrário. É o Senhor removendo toda a sujeira do barro, é o Senhor removendo o pecado, é o Senhor removendo toda a impureza. Ele está dizendo: eu quebro, eu permito você ser quebrado nas minhas mãos. Você não está quebrado em qualquer lugar, está na mão do Senhor. Se está na mão dele, te prepara, você está bem cuidado. Pode estar quebrado, mas estou na mão dele. Estou quebrado, mas estou nas mãos do grande eu sou. E a mão dele é poderosa para restaurar. A mão dele é poderoso. Ele tem o mar, a água do mar na palma de sua mão. Imagina o que ele pode fazer pela tua casa. Imagina o que ele pode fazer pelo teu casamento. Imagina o que ele pode fazer no teu coração quebrado, esmiuçado. Ele diz: eu te darei um novo coração. Eu tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Receba aí, levanta as mãos para receber restauração no teu coração, restauração nas tuas emoções, restauração. Eu quero declarar síndrome do pânico saindo, a ansiedade saindo, a cura nas tuas emoções agora. Receba restauração. O restaurador Jesus Cristo está nesse lugar. Você está na casa do oleiro, e o oleiro é poderoso para restaurar a tua família. Creia que o oleiro é poderoso para restaurar essa situação. O diabo quis dizer durante esse dia que acabou algo na tua vida, mas eu estou autorizado do céu para dizer: eu sou o Deus que restauro aquilo que o diabo quis dizer que era um ponto final.
aquilo que parecia ser quebrado, Deus está dizendo: você não vai ficar na prateleira, eu vou usar como um vaso de honra, eu vou glorificar o meu nome. Aquilo que se passou vai se tornar testemunho. Aquilo que se passou, você não pediu para mim te usar, você não pediu para mim te levantar. Pois é, você está num processo, o processo dói, o processo sai lágrima. Não fuja da olaria, não fuja da roda, porque eu estou trabalhando contigo. Ei, começa a profetizar, profeta. Eu te mostrei, mas abra a tua boca. Começa a profetizar aos ossos, começa a profetizar ao tendão, começa a profetizar carne, começa a profetizar. Eu não sei em qual é o estágio que você está, mas eu estou autorizado pelo céu a dizer: você profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito. O Espírito Santo é poderoso para fazer o que você não consegue fazer. O Espírito Santo é que vai levantar o exército. O Espírito Santo, mas abra a tua boca. O diabo quis paralisar você, profeta. O diabo quis dizer: não vai, não fica no ambiente da profecia. Deus te trouxe no ambiente da profecia. O Rabacatá, a casa do oleiro, é o lugar da restauração. O vale de ossos secos parece ser ruim, parece ser lugar de morte, mas vai ser um general. Eu sinto Deus aqui. Deus vai levantar você como um guerreiro, como uma guerreira. Para lutar. Por isso tanta guerra, por isso tanta guerra nos últimos dias, por isso tanta peleja nos últimos dias, por isso que o diabo tem trabalhado tanto, porque você está à porta de entrar numa nova estação, a viver o que nunca viveu. Mas ele está dizendo: eu restauro as últimas guerras, as últimas pressões não vão matar você, não vão derrubar você, não é o teu fim. Vem uma unção nova depois de tudo isso, vem um tempo novo depois de tudo isso. Eu restauro o teu coração, eu curo a decepção, eu curo a frustração. Fica de pé no teu lugar. Ei, meu Deus. Alguém pode glorificar o Senhor? Ele está dizendo aqui hoje para alguém: às vezes precisa haver restauração no vale. O vale é público, a olaria é fechada, secreta. Ele é o Deus que restaura publicamente, mas Ele é o Deus que também restaura no secreto. Ele às vezes precisa trabalhar no público. Deus, Ele restaura tanto as nossas dores ocultas lá na roda da olaria, quanto as nossas vergonhas públicas. Eu sinto essa palavra, Deus, aqui. Levanta as mãos para receber. Eu sei que parece ser chato, mas pega essa palavra. Eu quero declarar: Deus vai restaurar de toda vergonha pública. Fala para alguém que está do seu lado: Deus vai restaurar você de toda vergonha pública. Eu profetizo sobre a tua vida. Você que está em casa, quem te viu no vale da vergonha vai te ver na mesa da honra, honrado pelo Senhor. Te prepara por esse tempo da exaltação de Cristo. Cristo será glorificado, as pessoas verão Jesus na tua vida e vão dizer: só o Senhor é Deus na vida dele. Deus vai restaurar publicamente, mas Deus vai restaurar internamente. Nesses dias a gente fica esperando. Olha para cá, às vezes a gente fica assim olhando: Deus, o que tu está fazendo? Eu quero ver o que tu está fazendo, eu quero ver onde é que tu está trabalhando. Ei, para de olhar para fora, que Deus não está trabalhando fora. Deus está trabalhando dentro. A olaria, o vale, é só você e Deus. Para de reclamar da tua solidão. Para algumas pessoas, no processo de restauração, é o único lugar. Não é as pessoas que se abandonaram você, foi Deus que te levou para um lugar onde você possa ouvir a voz dele. Porque no meio do barulho você estava ouvindo muita gente que não era para ouvir, não estava ouvindo quem era para ouvir. Então para de ficar se fazendo de vítima, dizendo que ninguém me liga, ninguém me abraça, ninguém...
É o Pai que está chamando. Você está olhando para fora, esperando alguém de fora, e o Espírito Santo está dizendo aqui, ó, eu estou aqui. Você está esperando respostas de fora, que eu estou te entregando aqui dentro. O deserto, muitas vezes, a gente sabe, é a escola de Deus, é a terapia de Deus, é a maneira que Ele tem nos ensinado, mas é um momento de você ficar sós com Ele. Então, você precisa se render à soberania do dono do processo. Ele é o dono do processo. Deus pergunta para Ezequiel, e Deus está perguntando para alguém: poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? Isso que ele pergunta para o profeta. E diz a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como este oleiro? Ele está fazendo perguntas. A resposta para a sua restauração nunca será na gravidade do seu problema, mas no tamanho do seu Deus. Você precisa entender o tamanho do seu Deus. Quando a situação diz não tem mais jeito, a soberania de Deus diz: eu sou o Deus que muda história. Saia daqui hoje entendendo, para Deus não é impossível, para Deus não tem coração que Deus não muda, para Deus não tem circunstância que Ele não pode mudar. Uma palavra dele não tinha peixe, em Lucas 5 não tinha peixe, não tinha nada, estava todo mundo frustrado, pensando que acabou a história, mas de repente Deus restaura aquela empresa. Quando Deus manda uma palavra, quando a profecia vem, você só precisa começar a liberar a palavra novamente. Em vez de ficar murmurando do que aconteceu, começa a ser profeta. Vai haver restauração, vai haver mudança. Deus não te coloca num ambiente para você murmurar. Deus não te trouxe nessa igreja para você ficar apontando problema. Deus te trouxe nessa igreja para ser profeta nesse lugar e ajudar a profetizar o que vai ser mudado, o que vai ser restaurado. Deus te trouxe aqui para ajudar a restaurar esse vale. Você é profeta, você não é ossos. Chega de ser osso. Fala, bate na mão de quem está do seu lado e diz assim: ó, você é profeta. Ei, olhe para mim. Mas você chegou aqui e diz assim: mas hoje tem dia que a gente precisa de um profeta na nossa vida, é ou não é, gente? Tem dia que a gente precisa de um profeta na nossa vida, de uma profeta. Agora, a palavra de hoje para você: o barro e o osso não tem voz. Diga comigo: o barro e o osso não tem voz, mas tem ouvido. Vocês não entenderam? Quem tem ouvidos? Vamos lá, quem tem ouvidos? Os ossos precisam ouvir a palavra de Deus. Ossos secos, ouvi a palavra. O barro na mesa não discute com o oleiro. O barro na olaria apenas cede a pressão. Para de ser tão duro. Fala para alguém: para de ser tão duro. Cede a pressão. Enquanto você for duro, Ele vai precisar te quebrar mais. Feche seus olhos, Ele está aqui, eu sinto Deus aqui. A restauração começa quando paramos de reclamar e começamos a ouvir a voz de Deus. Quando nós começamos a ceder ao seu agir. Eu anotei uma frase que o Senhor quer falar: o silêncio do barro diante do oleiro não é timidez, mas é submissão ao processo. Eu vou repetir: o silêncio do barro diante do oleiro não é timidez, é submissão ao processo. Eu sei que o processo não é fácil, sai lágrima, no processo é difícil de dar glória a Deus. Eu sei que tem a pressão, eu sei que tem um impacto. No vale há um barulho, há um ruído de ossos batendo nos ossos enquanto eles se juntam. Ei, posso falar? Tem profeta dessa igreja, tem profeta aqui nesse lugar. Jesus, aquele que anda no vale, Ele está aqui para restaurar todas as coisas. Jesus, Ele é o oleiro, Ele é aquele que pega quem está quebrado e Ele restaura. Jesus é o profeta dos profetas. E eu quero declarar hoje sobre a sua vida: te prepara, porque quem estava embaixo, Deus vai começar a levantar. Deus vai começar a modelar a sua vida. Quando Ele pega as mãos poderosas dEle e Ele toca em você, te prepara para o poder de Deus tocar em você.
identidade, a impressão dele vai vir sobre você. As digitais dele vêm sobre você hoje. O que você chama de dor, Deus chama de ajuste. Vou repetir. O que você chama de dor, Deus chama de ajuste. O que você chama de aperto, Deus chama de modelagem. Deus está modelando a nossa vida. A gente tem pressa no que Deus vai fazer. Essa semana eu tenho que pedir até perdão para Deus, porque eu disse, eu preciso correr atrás de algumas coisas, porque eu vou fazer 42 esse ano. Mais 8 anos eu chego nos 50. E daí comecei a pensar, só eu que penso essas coisas assim, né? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ei, só que Jesus, ele foi preparado uma vida toda para exercer 3 anos. E nós queremos fazer em 30 anos e só se preparar 3. O processo do batismo, o processo das fases, o processo de o verbo se fazer carne, de habitar, o processo da crucificação, o processo do Getsemane, o processo da dor, o processo do abandono, o processo que nem tem gente querendo orar porque os caras iam dormir, aquele processo, mas veio a restauração ao terceiro dia. E eu quero dizer isso sobre a sua vida. Não queira pular as etapas de Deus. Não queira, fala para alguém, não queira pular as etapas de Deus. Por quê, bispo? Quem foge do processo atrasa o propósito. Quem foge do processo atrasa o propósito. Tem gente que já era para ser, tem gente que já era para ter, tem gente que já era para Deus estar fazendo muita coisa na sua vida, mas por muito tempo você fugiu do processo de restauração. Se você tem algo que quer ser restaurado na sua vida, saia do seu lugar, venha no altar, quero orar por você. Restaurando pessoas aqui hoje. Não é o fim desse relacionamento, não é o fim dessa empresa, não é o fim do teu ministério, não é o fim do teu tempo nessa igreja, não. Deixa eu falar algo para você, feche os seus olhos. Não vai te reconhecer nessa fase, porque depois de tudo isso, depois de estar nas mãos dele, você pode ter até quebrado, mas Deus não abandonou você no vale. Deus não vai te abandonar no vale. Seus erros passados não determinam o seu futuro. Quando você está nas mãos certas, quando você está na mão de Deus, Deus não descarta você. De repente você está se sentindo muito culpado por peso do erro. O diabo, ele usa o seu erro para te rotular, mas Deus usa o seu erro para mostrar que pode te refazer. Deus pode refazer. Por isso a importância do Espírito Santo. E nós vamos orar agora. Ezequiel viu somente um monte de corpos montados. Já tinha começado o processo de restauração, mas não havia neles espírito. O oleiro dá forma, mas ele ainda precisa, depois que o oleiro ele deu forma, precisa de algo. Olhe para mim, para você entender isso. Eu oro agora por causa do horário. No vale, o exército, os corpos começaram, depois que o profeta começou a profetizar, já tinha um monte de corpo ali. O vaso já estava pronto, moldado. Só que agora no vale precisava profetizar ainda a última etapa. Profetiza o Espírito. E ainda, depois que o vaso está pronto, ele precisava ser levado ao fogo. Alguém precisa do fogo do Espírito para estar completo. Sem o Espírito Santo não dá. Deus não quer apenas te colocar de pé, Ele quer te encher com fôlego, com unção, com poder do Espírito. E essa é uma etapa fundamental. Não tem restauração
se nós não acreditarmos no poder do Espírito Santo. Coloca as duas mãos na altura do teu coração. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem restaurar o que está quebrado nessa hora. Eu profetizo agora, ossos, eu profetizo agora, ouvi a palavra do Senhor. Eu profetizo a restauração de casamentos quebrados. Eu profetizo agora, onde o diabo queria trazer divórcio, separação, destruição, eu declaro restauração naquilo que parecia ser impossível. Eu oro restauração do tempo, o tempo que parece ter sido perdido. Essa pessoa que tem sensação que perdeu muito tempo, que não estava fazendo o que poderia estar fazendo. Senhor, eu oro por restauração do tempo. Senhor, eu oro por restauração da alegria. Essa pessoa que há tempo não consegue se alegrar, não consegue sorrir, está vivendo, parece, um ambiente de solidão, de escuridão e de profunda tristeza. Eu oro agora, pastores, pastoras, presbíteros, diáconos que estão aqui, me ajudem a impor as mãos, porque Jesus quer curar pessoas. Eu oro agora e declaro restauração nessa hora. Eu declaro o Espírito da restauração. Vem sobre este lugar, vem sobre esse lugar, coloca as coisas no devido lugar, restaura, restaura. Eu declaro restauração de todas as coisas. Restaura a alegria, receba a restauração da alegria, receba a restauração da alegria, receba a unção de restauração hoje sobre a tua vida. Receba hoje a unção, o óleo do Espírito vindo sobre você. Essa unção quebra o jugo. Eu declaro restauração sobre a sua vida. Eu declaro agora jugo sendo quebrado. Eu declaro toda a prisão do inferno sendo quebrada agora. Em nome de Jesus eu declaro restauração. Deus restaura, restaura as finanças, restaura a saúde, restaura a família. Deus, eu declaro restauração, Pai. Toca, Senhor, toca onde só tu pode tocar. Restaura, Senhor, a vida profissional. Restaura, Senhor, restaura o chamado, restaura o chamado, restaura o que foi quebrado. Restaura, restitui, traz de volta, coloca na mão deste homem. Restaura a alegria do chamado, restaura a alegria da salvação, restaura a alegria de estar na igreja, restauração da saúde. Eu declaro restauração das tuas emoções. Seja tocada. Tem gente sendo tocada nessa hora. Você precisa entender, depois dessa noite, nada vai permanecer da mesma forma. Depois dessa terça-feira, nada vai permanecer da mesma forma. Você vai começar a ver sinais de restauração essa semana. Essa semana você vai ver sinais de restauração. Você vai ver Deus agindo onde o dinheiro não podia agir. Você vai ver Deus agindo onde palavras não poderiam agir. Você vai ver Deus agindo em corações que você parecia ser impossível. Você chegou aqui dizendo, só Deus para fazer isso. Quando chega nesse momento que você diz só Deus, então você vai ver. Porque a beleza do vaso, quando o vaso está pronto, a glória não é do vaso, a glória é do oleiro. As pessoas darão glórias ao oleiro pela beleza da excelência da obra que ele fez. Cristo está restaurando todas as coisas. No Antigo Testamento nós vemos o vale, a olaria, as figuras do vale da olaria. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Cristo. Jesus é o oleiro. Ele andou entre nós estávamos quebrados e Ele restaurou a nossa sorte. Eu sinto o Espírito Santo está trabalhando aqui, ó. Tem gente que está na cadeira, mas que Deus está restaurando. Se você estiver junto com a sua esposa, com o seu esposo, ou alguém que você conhece, pega na mão dele, na mão dela. Diga, Deus está restaurando, colocando as coisas no lugar. Ei, não se preocupa se essa semana tiver um rebuliço. Eu declaro, vai haver um rebuliço essa semana. Ei,
ter rebuliço, mas é um rebuliço bom. Vai ter, ei, não fica com medo com o que vai acontecer, é um rebuliço do céu. Nem todo rebuliço é para perda. Esse rebuliço é o próprio Espírito colocando o que estava fora no lugar, no seu devido lugar. Deus vai colocar as coisas que estavam fora do lugar, no seu devido lugar. Eu profetizo restauração. Você vai ver. Não te preocupa com o rebuliço. É rebuliço trazido pelo vento do Espírito. Só se alegra com o rebuliço. Fala para quem está do seu lado assim, ó, você vai se alegrar depois do rebuliço. Porque esse rebuliço é Deus colocando cada osso no seu osso. Cada osso no seu osso. É Deus conectando o que estava desconectado. Ah, mas Ele vai soprar. Eu creio esse mês, o vento do Espírito, que é o vento de restauração, que eu profetizo que venha sobre os cultos, que venha sobre os GCs, que venha o vento de restauração sobre esse altar, que venha uma restauração na tua casa. Declara, levanta a mão em direção à tua casa. Quero declarar o vento do Espírito soprando restauração naquele quarto, naquela sala, naquele lugar, em nome de Jesus. Onde o diabo quis quebrar algo, eu profetizo restauração. E se tem alguém que acredita em restauração no trabalho, na família, em todas as áreas, joga a tua mão para cima, começa a aplaudir a Jesus. Já agradece, já agradece, já agradece, já agradece ao Deus que restaura. Agradece, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Volta para o teu lugar dando um abraço a alguém, já agradecendo, porque Deus restaurou. Volte crendo, Deus não vai fazer, Ele já fez, Ele já fez, Ele já fez, Ele já fez. Ele já fez. Ele restaurou a vida de Maria Madalena. Ele restaurou a Pedro depois de ser negado. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele modelou a história de Zaqueu. Ele é o Deus que restaura todas as coisas. O autor da nossa eterna restauração está aqui. Coloca a mão no coração para nós terminarmos. Existe alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus. O pecado cansa, você sabia? Pecado cansa. Pecado cansa tanto, então chega uma hora que a gente tem que se render ao oleiro. Tem uma hora que a gente precisa dizer, eu não posso mais fazer nada. Mas eu sei que o profeta Jesus Cristo, Ele pode, é poderoso para liberar algo sobre a minha vida e a minha história. O sepulcro de Jesus está vazio para que o seu vale de ossos secos possa ser cheio de vida e a sua história totalmente refeita. Mas você precisa abrir o teu coração. Essa semana eu preguei, centenas de pessoas entregaram a vida assim para Jesus. Centenas de pessoas entregaram a vida para Jesus. E eu falava, às vezes a gente acha que não precisa entregar a vida publicamente. Por que eu tenho que fazer isso publicamente? Porque o sacrifício de Jesus não foi no secreto, foi público. Já perguntaram para mim, qual é o segredo da felicidade, bicho? Sabe qual é? Eu disse, sei. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Eu não tenho mais tempo, mas tem alguém que deseja receber o restaurador, o oleiro. Porque sabe, você precisa voltar para Jesus, se posicionar. Essa é a sua hora, essa é a sua noite. Deus te trouxe aqui na noite certa, na hora certa. Quando eu contar até 3, você levanta a mão. 1, 2, 3. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Já tem aqui, tem uma pessoa aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Onde está? Tem mais pessoas? Onde é que tem mais gente que quer entregar a vida, voltar para Jesus? Faça isso hoje. Eu não estou falando de uma religião. Não, eu estou falando sobre Cristo, sobre você ter um relacionamento, sobre a tua vida ser dele, sobre ele ser o Senhor da sua vida. Tem mais alguém? Faça isso hoje. Glória a Deus, nós temos 2 vidas aqui no altar e eu te agradeço, Jesus. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, Pai, porque eles estão se colocando, Senhor, na mão do oleiro. Como o Senhor esperava por esse dia, como o Senhor esperava por essa hora. Muitos anos se passaram, mas chegou a hora. A promessa se concretizou, Pai. Eles estão aqui, eu sinto que eles têm promessa. O Senhor falou através do profeta o que ia fazer na vida deles. O Senhor já usou. O Senhor já usou na rua gente para parar eles, para dizer. O Senhor estava sinalizando o tempo todo que aguardava eles.
mas renunciar doeu. Pai, mas eles chegaram no altar, estão fazendo essa aliança. Muda tudo na vida deles. Restaura, Senhor. E eu declaro que a vida deles será um testemunho. Senhor, aqueles amigos todos serão alcançados através da vida deles. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu declaro uma unção vindo sobre eles. Eu declaro eles sendo cheios do Espírito Santo. E uma nova história sendo escrita. Pai, eles estão recebendo perdão. Hoje eles estão sendo lavados com o sangue de Cristo. Estão zerados. O Senhor já não lembra mais dos pecados deles, Senhor. Porque hoje tudo se fez novo, Pai. Obrigado, eles são nova criatura. Recebe hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Olhe para cá, só vocês dois estão aqui na frente. Que decisão maravilhosa que vocês estão tomando hoje. A melhor decisão da vida é onde vocês vão passar a eternidade. Se Jesus voltar hoje, vão estar com ele no céu. Isso é a maior alegria. Essa paz que vocês vão sair daqui hoje com a paz, com a alegria. Eles estão tudo batendo palma, porque aqui a gente entende que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. O próprio Deus está fazendo festa agora. Há alegria no céu, a Bíblia fala. Mas se Deus está alegre, nós também estamos alegres. Vou contar até 3. Quando eu contar até 3, vocês vão receber um abraço, vão se virar. Vocês têm uma nova família, têm irmãos, têm amigos. Começa uma nova estação de Deus na vida de vocês, amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Receba um abraço aí. Rodrigo, dá um abraço nele aí. Deus abençoe isso. Tudo novo se fez, as velhas coisas já passaram. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe. Tchau. Vai na paz do Senhor Jesus. Até sábado, até quinta-feira, até domingo. Abraça alguém aí e vai na paz do Senhor.